julho de 1920. O povoado de Marau é elevado à vila e passa a ser a sede do 5º distrito de Passo Fundo. Em 1923, surge o frigorífico Borella Companhia Limitada, marco da indústria marauense, que logo se tornaria fornecedor regional e nacional de salame, presunto, mortadela e banha. Com as atividades do frigorífico Borella, adota-se o uso do apito para alertar os trabalhadores dos horários de entrada e saída de suas jornadas de trabalho. Na mesma época, começa a se formar aquele que viria a ser o primeiro bairro de Marau, a Vila Apertada, conhecida assim por suas ruas estreitas, e a construção de casas muito próximas umas das outras, construídas principalmente para os trabalhadores do frigorífico. Porque Marau se resumia na época o que fica aqui entre a sinaleira que tem perto da Chox e a sinaleira que tem no Banrisul. E para os lados do frigorífico havia a vila dos funcionários, que o próprio frigorífico fornecia casas para eles. E essa vila na época não tinha nome. Hoje é a vila, o bairro Ângela Borella. Ângela Borella foi a esposa do Júlio Borella, fundador do frigorífico. Eu inclusive tive a oportunidade de conhecer. E o Júlio não, o Júlio faleceu antes de eu nascer em 1942, ele faleceu antes. Então aquela vila não tinha nome, mas o povo apelidou carinhosamente, e não para debochar, de Vila Apertada, porque o frigorífico, ao construir as casas, todas elas iguais, não deu ruas assim muito largas. Dá para notar hoje em dia, quem passa por lá, o bairro se transformou, tem casas de materiais, tem comércio. Na época nada disso tinha. Eram só casas de moradia. E então era meio apertado passar por lá. Então chamavam de Vila Apertada. E hoje em dia, né, conhecido então por bairro Ângela Borella. Eles construíram muitas casas para os empregados do frigorífico Borella. Na época, as pessoas que tinham dificuldade, mesmo porque não tinha para alugar, né, na cidade, a própria empresa construía, dava casa para o funcionário, e com o passar do tempo eles iam pagando uma parcela, mas muito insignificante. Sim. E depois, quando achavam que tu pagou a casa, passava para o teu nome e ficava quitada, né? Então é mais uma coisa familiar, né, que surgia dentro da empresa e que era bom para a empresa e era bom para a família também que estava trabalhando. Por isso que ia pai, mãe, filho, trabalhava todo mundo no frigorífico. E quando a Perdigão comprou a Borella, então ali na nossa vila ali, 90% das casas ali era tudo da Borella, né? Tudo da Borella que tinha construído. Vila Apertada, na época era Vila Apertada. Depois era Vila Ângela Borella. Agora a gente chama de bairro. Agora tá mais. Foi evoluindo, né? Tá evoluindo. É evoluindo. Agora chama de bairro. Então em 85, mais ou menos, foi por aí, que eu consegui comprar a casa onde eu estou morando agora.
Era uma casa bem antiga, né? Não tinha porão embaixo. Mas pelo preço que me fizeram, eu tinha que comprar, né? Comprei pagando parcelado, que nem o Val falou. E aí fui reformando aos poucos. Foi em 1985, que eu comprei lá e daí fui morar lá. E fui reformando. Era da empresa. Em 1985, então já faz 39 anos que eu moro ali. Eu comecei, eu tinha 14 anos. E eu também, 14 anos. Na época permitiam. Permitiam. Até foi muito estranho que eu vim com a mãe, né, de Taquari para cá, e chegamos lá e o diretor lá, o mais velho, que eu esqueci o nome, o Francisco Foresti. O Francisco Foresti. O avô do Calipo? E aí ele me diz, mas tu é muito fraquinho para vir. Não, mas eu trabalho na roça. Daí ele me olhou e disse, quero ver tuas mãos. Daí eu mostrei as mãos, dizendo, sobe lá, fala com o Cassione que tu de tarde já pode vir trabalhar. Aí a mãe voltou para Taquari e eu fiquei trabalhando. Bom, quando viemos morar em Marau, tinha o quê? Hoje tinha 3.000 pessoas, 4.000 pessoas em Marau, né? 67, eles têm Marau município. Tinha pouca, a avenida aí era estrada de chão. Em 57 pegava da enxeta aí, que está lá no posto Ipiranga. Subia reto, saía lá na Pai. Se lado para cá era tudo potreiro, roça. Depois de 57 para cá, esse tempo aí, aumentar tudo isso aí. Começa falando que teu pai foi funcionário, né? Dos primeiros. Meu pai trabalhou sempre no frigorífico Borella, desde quando veio para Marau, que eles moravam em Benton, né? E eram tudo originários de lá. E aí meu pai, chegaram em Marau, tudo, meu pai começou a namorar uma irmã do Francisco Foresti, e casaram, e aí foram se multiplicando, né? Foram se multiplicando. E, na verdade, o apito do frigorífico existe desde que existe o frigorífico. Sim, mas a Borella mesmo aí, o tempo do Borella, eu não tenho bem lembrança, mas é quase certo. Que quando eu entrava no corredor, já tinha uma placa da fundação no Borella. Se eu não me engano, foi dia 23 de agosto de 1923. Porque para funcionar o frigorífico tinha que existir uma caldeira. E nessa caldeira daí é que produzia o apito. Na caldeira mesmo tinha um cano com aquela pressão de puxar, e já está trancado. Puxava aquela cordinha, abria lá em cima e saltava aquela pressão para fora e dava aquele... E é engraçado que às vezes dava aquele apito, largava e dava mais uma. Isso aí depende que tu puxava a corda. Puxava toda, então dava grossão lá, né? Que saía tudo a pressão. Tu não puxava, dava aqueles casinhas, saía menos a pressão, então era mais fininho, né? Puxava menos era mais. Puxava tudo. Puxava menos, era fininho. Puxava todo, era. Porque, que nem eu te falei, né? Tem uma correntinha, puxava, aí abria na tampinha em cima e o ar passava espremido, a pressão na caldeira daí. E o primeiro era mais forte. E mais longo. Longo, ele demorava mais, então dava tempo de tu acordar. Aí o segundo era um pouquinho mais suavezinho, um pouquinho mais curto. E o terceiro, daí era 2 toques. 2 toques e deu. Que já estava todo mundo lá, a grande maioria. Que já estava todo mundo lá dentro, de roupa trocada, pronto para... No começo, 7 vezes por dia, porque apitava 7, 7h15, 7h30. Depois meio-dia para vir embora. Depois da tarde, a 1h para começar, para alerta, 1h15 entrava e 1h30 para começar. Na época da relojaria ninguém vendia despertador. O apito era um chamativo, despertador aqui em Marau, ele veio quando parou o apito do frigorífico Borella. Porque ele era o despertador todas as manhãs, 7 horas da manhã. Tocava o primeiro apito às 7 horas, o pessoal pulava da cama para às 7 horas. 7h15 dava o segundo, era mais corrido ainda. Que nem tu falou primeiro, né? Que eu apitava o primeiro, tu já começava a vestir a camisa, a calça, e quando apitava o segundo, tu estava na empresa. Às vezes o susto de tu queimar, não te acordar, e quando te acordar com o grito do frigorífico, te chamando, e tu já não sabia se era o primeiro, se era o segundo. Nunca, em 65 que deu a neve, né?
Ela né, foi em 65. 20 de agosto de 65. 20 de agosto de 65, né? E eu morava aqui na casa da mãe, tu já era casado, né? Eu morava aqui e dormia, a casa era, dormia em cima. Né? E a mãe levantou e tá lendo, ela falou, né? Gente, mas olha, que ela levantava, começou a fazer o café para trabalhar ainda. Ah, que neve, gente, olhem para fora. Eu abri a janela, via que era tudo branco, né? Digo, mãe, ninguém vai trabalhar hoje, né? Não, hoje não. Eu, puf, na cama da porta. Deitei, digo, não vai nem que... Mas não apitou nada, não. Ficamos que 3, 4 dias, né? Sem poder trabalhar, né? Naquela época lá da neve, ficamos 4, 5 dias. Quebrou, desandou chiqueirão de porco do telhado. Ficou uns 4, 5 dias sem trabalhar. Então dava os apitos, tu ia trocar roupa, tu chegava lá, trocava roupa, e para tu não perder uns minutos, porque dependendo se tu chegava com 15 minutos de atraso, tu perdia meia hora ou meia hora perdia uma. Uhum. E o que tu fazia então? Pegava o cartão e muitas vezes ia lá com a Dorvalina, que era... Ela que ajustava. Que ajustava, então, Dorvalina, me esqueci de bater o cartão, mas eu cheguei na hora, e daí ela colocava. Ela era muito família também, muito mãe, né? Ela sabia que tu chegou 15 minutos atrasado, mas aí ela colocava a caneta, ou a lápis, muitas vezes, até... Marcava. E marcava. Até porque muitas vezes acontecia esse tipo de atraso até em função do tempo, né? Por exemplo, o cara saía, vamos dizer, daqui do Curtume, ou da Vila Borges, embaixo de chuva. A pé, né? sem guarda-chuva. Muitas vezes, muita gente até sem guarda-chuva. Então isso fazia com que um ou outro chegasse atrasado, né? Mas então eu chegava lá, explicava e eles tinham uma compreensão, assim, entendiam, sabe? Nunca, eu não lembro de alguém, ou a Dorvalina ou algum diretor, ter se negado de marcar ou o cartão ponto, ou descontar meia hora, uma hora, porque o funcionário chegou atrasado. Era só chegar e conversar, explicar que eles entendiam, né? Isso era de praxe, de outro. Por ali. Porque tempo de bater o ponto o cartão, não era que nem agora que... Agora, ultimamente, se eu tinha o cartão, só passava rápido, ela passava e bateu, tu nunca tinha que passar o... E na época era pegar o cartão, botar ali, bater o cartão, e alguns que não... Meu curivita errava o número de botar na plaqueta, né? Ou para achar, para bater, então atrasava, já era aquela gritaria. Não tinha outro lugar para trabalhar, a não ser no frigorífico. A gente começava a trabalhar ali. E era gozado porque a gente via o pessoal passando e tu já sabia, mas esse não passou ainda, né? Esse é novo. Esse está começando. É incrível as histórias assim que tem. Até, não sei se tu te lembra, o gado vinha em tropa, não vinha em cima de caminhões. E daí a facerice quando passava uma tropa de boi aqui, os cavaleiros e tal, tocando o gado. Ah, maravilha. E passava todo mundo. E daí a gente corria fechar os portões, tudo de medo que entrasse. Uma coisa, por exemplo, o frigorífico Borella, além do abate do suíno, abatia gado também, mas não assim em grandes quantidades, né, de vários por dia. Era para fornecer a carne, não era mandada para fora a carne, era mais adiante, sim, mas no começo, lá quando eu tinha meus 7, 8 anos, ficava aqui em Marau. Então eles iam buscar o gado, eu acho que aí para os lados de Vacaria, não sei aonde, e vinham trazendo, né? E nós estávamos brincando, como eu disse, morava aí no clube, brincando ali na rua, não tinha trânsito, né? Dava para gente... E naquilo a gente via apontar lá em cima, onde hoje é o frigorífico, o posto de Ipiranga, porque daqui dessa região da sinaleira daqui da Chox, para lá não tinha uma outra casa esparsa, né? E eles vinham, mas não eles iam pela Avenida Júlio Borella, que na época não era nem avenida, era chamada de rua principal, lá em cima nem rua era considerada.
e apontava aquela tropa de gado com 40, 50 cabeças e uns tropeiros trazendo, né? E a gente ficava cuidando quando eles mais ou menos chegavam aí na altura da praça, que nós estávamos brincando aí mais na frente do clube, dos Forest, aí o hotel, nós corria para dentro, porque vamos que um boi daquele desembesta e avança na gente, né? Então era normal isso aí, nós estávamos brincando lá e apontar a tropa de gado descendo. Quando eu escuto o apito, me vem à memória, principalmente no meio-dia, né? De manhã eu estava dormindo, era criança e tal, ou talvez levantando para ir para o colégio. Mas ao meio-dia, à tarde, né, a gente estava ali na frente do clube, por aí, brincando com outros colegas, outros vizinhos, né? E soava aquele apito lá. Então me vem à memória aquelas cenas que eu vivia naquela época. Eu estou almoçando, geralmente nós estamos almoçando. Tu lembra de toda a história do Borella? Dá a impressão que tu vê o povo correndo, porque o de meio-dia era assim, era bonito de tu estar dentro da empresa, ver. Que todo mundo queria sair correndo, porque para sair tu tinha que bater o cartão para depois... Então, se tu fosse o primeiro a chegar lá e a bater, tu tinha mais tempo. Tu tinha que ir pro vestiário, tirar a roupa branca, botar a tua roupa e sair a 1000 para dar tempo de tu voltar. E o cara que se pegasse por último lá atrás, ele levava... Estava na hora de voltar, quase na hora de voltar, e ele estava lá dentro, indo batendo no ponto. Porque quando é pita, tem que sair correndo, né? Não pode se lavar antes. Mas nossa sessão de trabalho separada, né? A hora do apito eu estava até de roupa trocada, que nós trocava roupa lá na triparia, lá em cima. Então era aquela correria, louco. Tocava o apito e dali um pouco se via na rua assim, aquele pessoal todo saindo, né? E a entrada já era mais, cada um ia chegando ao seu tempo, mas a saída era assim, aquela largada e todo mundo apressado para ir para cá. E naquela época era todo mundo de tamanco. De tamanco, era uma tamancaiada. Aquele barulho de tamanco. Esse sinal do apito, ele não era válido assim só para funcionário. A cidade toda tinha se acostumado com isso, né? Sim. A cidade toda se acostumava. Tocava o apito 7 horas, 7 horas. A hora de levantar. Um vai abrir a loja dele, o outro vai abrir isso, vai abrir aquilo. Lembro depois que quando eu comecei a trabalhar no banco, falando com as pessoas mais idosas, aí, que trabalhavam em outras empresas, eles chegaram a mudar o horário de trabalho das empresas para se adaptar ao apito do frigorífico. Daí todo mundo sabia. Apitou primeiro a tal hora, apitou segundo a tal hora, né? Então eles mantinham isso aí também como uma forma de auxílio para as próprias empresas deles. Era um parâmetro para toda a cidade. Isso. Muita gente se baseava no apito. Porque não era só a Perdigão. Os caras que têm outra firma assim já sabia, bom, a Perdigão ia para 7 horas. Eu acho que desde que o frigorífico foi fundado, que começou o apito ali, né, não sei exatamente a data que começou, mas Marau inteiro tinha como um marco, né? Assim, para saber, é tal hora, é tal hora, é tal hora, né? Era uma coisa assim, que a gente convivia o dia inteiro com aquilo e sabia, pelo apito do frigorífico, que horas era. Então, o primeiro toque era para acordar os funcionários, acordava mais gente da cidade. Mas como a gente ia acostumando, né? A gente que não estava com aquela preocupação de se acordar para ter que ir para o trabalho, o apito não influenciava. E depois, então, na hora da entrada, a saída ao meio-dia, o retorno a 1h30, não me recordo mais, e à tarde na saída. E tu sabe, por incrível que pareça, o clube era aqui atrás, onde é a loja que tem do lado da sorveteria ali. O pessoal almoçava, ia para o clube jogar uma cachetazinha e depois que tocava o apito, eles saíam tão perto que era, né? Uma quadra, dava para chegar no serviço. Assim, nunca ocorreu assim de ter um apito emergencial para chamar a atenção de alguma coisa, a não ser em ação de graças, no dia de ação de graças,
Ele ficava tocando bastante. Não, e quando tinha algum acidente, claro, tu não te lembra quando teve aquela que vazava como é que é? Amoníaco, que ficava, às vezes vazava, e daí dava um cheiro em toda a cidade, assim, ficava um odor forte daquilo, né? E daí eles... Isso era muito raro, assim, era quando o amoníaco da refrigeração. E quando tinha que alguém se machucava, uma coisa muito trágica, né? Que teve também ali no frigorífico, eles tocavam. Até uma época pegou fogo os fumeiros lá, os estaleiros, o bacon. Agora é tudo com vapor, mas naquela época lá, então tinha tipo uma altura assim, uma altura dos 3 metros, 4, e tinha os caras só fazer fogo embaixo, subia aquela fumaça para fumacear o salame, coisa lá, e começou a pegar e pegou fogo. E foi meio de noitezinho, e quando pegou fogo, o cara tocou apito, alertar o pessoal, encheu de gente lá, uns com mangueira, outros com coisa arada, ajudar. Não existia quase bombeiro, nada naquela época. Nem tinha bombeiro na época. Discutiam até esse dia, quando começou esse apito, me dizer uma coisa de você, que aconteceu alguma coisa lá. Tanto é que quando extinguiram o apito, todo mundo ficou sentido, todo mundo vinha perguntar por que não apitam mais. Eu só vi poucos comentários que não gostavam do apito do sábado de manhã. No sábado de manhã, quando porque o sábado de manhã era 5 horas da manhã que tu tinha que pular da cama. E aí tu acordava Amaral inteiro, né? Porque as pessoas também... Não, acho que depois que entrou a Perdigão, parece que parou. Continuou um pouquinho o tempo, depois parou. Parou porque teve muita gente na cidade que começava a reclamar, porque nós tinha aí apitava 5 e pouco para pegar 6. Tinha muita gente de idade, por redor, começaram a reclamar, que acordava e fazia barulho, aquele apito, não podiam dormir. Então, pararam com o apito. E depois de um tempo, o apito deixou de ser usado. Acho que talvez 20, 25 anos atrás. O chaminé é alto, né? Naquela época. O chaminé eu peguei, assisti a construção dele desde o alicerce até em cima, na minha época. E que todo mundo pensava que era daí que saía o apito, né? Tinha um chaminézinho pequeno, entende? Bem simplesinho, depois construiu. Quando foi aumentando, que aumentou as caldeiras, tudo, aí fizeram um chaminé maior, né? Que é isso que tem aí. Só para sair a fumaça, né? Não, nunca foi. Nunca foi pelo chaminé. Até há anos atrás, não sei se quando tu entrou, tinha 2 chaminés assim. Tinha esse grandão que tinha ali e tinha um menor, mais ou menos a metade do que se tem desse que tem aí. Tinha 2. E aí depois demoliram um, ficou só esse grande ali. Mas o apito ele é gerado através de uma tubulação que tem, não ali do lado do chaminé, na caldeira, na casa da caldeira, por lá debaixo lá. Então era em 2 da caldeira. Um trazia na frente e um jogava a lenha lá dentro. E a caldeira tem uns canos com água, né? E aquela água vai fervendo e formando a pressão. Tem o tanque do lado que forma a pressão, né? E aquela pressão, e às vezes tem que cuidar, porque se ela aumentar demais, ela pode estourar, né? Então a pressão da caldeira pro apito não invocava tanto, porque, né, é o mesmo. Agora, para a pressão da caldeira, o cara tinha que ficar de olho, chegar a 100 e pouco ali, tinha que diminuir o fogo. Havia até uma vez que eu ajudava na caldeira, eu fazia do pet, a turma lá, tinha que pegar até uma mangueira e jogar água dentro do fogo para baixar o fogo, para não. Às vezes o cara você passa, bota a lenha a mais, né? Então tinha pressão para tudo lá. Até para a gente cozinhar carne em cima dos canos tinha. Tem. E no setor que eu trabalhava, então nós tínhamos uns barris d'água com o cano fervendo. Nós pegava a carne e amarrava um pano e largava lá dentro. Mas foi feito, a gente foi feito. A gente usava um avental e ele vinha aqui em cima, grande, né? Então nós íamos onde tinha nas câmaras frias,
onde tinha carne com maior facilidade, porque no meio das pessoas tu não podia tirar um pedaço de carne e sair com um pedaço de carne ali. Então tu entrava com um carrinho, às vezes lá para levar alguma coisa, eu simulava que levava alguma coisa e ia lá e pegava um lombinho de porco, por exemplo, jogava dentro do teu avental e chegava lá, tinha as tuias com banduia com água para ficar quente, né, para lavar a faca e tal. Tu enfiava lá dentro, amarrava num pau, em alguma coisa e enfiava dentro da água e deixava lá fervendo, matava todo mundo de olho se vinha algum chefe ou não. Quando vinha algum chefe, era um apito aqui, um grito lá, e o cara já saía correndo. Eu tenho uma história engraçada para contar, que o Castione, uma vez, nós trabalhávamos na triparia. Eu, o Danilo Carraro, o Xavier e o Chico, o Hilário Marculano. Hilário Marculano. E nós pegamos, e o Castione já estava, que era o chefe geral da sala, ele já estava de olho em nós, né? E nós começamos a trabalhar e esquecemos da carne lá. Ele chegou lá, puxou o barbante assim, pedaço. Todo mundo para a rua. Podem ir para casa 3 dias de gancho. Tá? O que vamos fazer? Eu tremia, porque se eu vou para a rua, eu estou morto. Onde é que o que eu vou fazer da minha vida? Aí começamos a tirar os avental, saindo em direção, lembra que a sessão era num canto, né? Já tinha uma porta só de entrada e não tinha mais o que fazer. Aí ele olhou para nós assim, todo mundo saindo de cabeça baixa, disse: "Mas voltem aqui, quem é que vai fazer o serviço de vocês?" Ele deu aquela bestemada tradicional dele. E aí voltamos lá, mas não me façam mais isso. Ele pegou a carne e ficou comendo com nós lá. Mas a saudade é muito grande. Quando começou os primeiros dias que começou a apitar, eu ficava, digo, mas olha, gente, parece que eu fechava os olhos e via toda aquela gente correndo, saindo, descendo a escada ali para bater o ponto para ir almoçar. É uma coisa que não tem como a gente não relembrar, né? Foi muito bom isso. A equipe que a gente tinha dentro do frigorífico Borella, independente do que tu era, da função que tu exercia, era muito parelha, era muito família, entende? Então marcou, e eu acho que não tem como tu não se emocionar até quando tu lembra dele. Eu gostei até de ouvir o apito de novo, né? Relembra o passado da gente. Foi muito bom. Olha, quando começou o apito ali, que nem diz, o meu irmão falou, me volta quando eu tinha 14, 15 anos, comecei lá dentro, né? Dá aquela saudade, aquela vontade de voltar lá. Eu me dei uma emoção que dá louco. Até hoje, agora, quando passo lá na frente, às vezes eu digo para a esposa: olha que saudade que eu tenho ali, porque eu não quero ou não, o que eu consegui foi lá dentro dessa firma aí. Comecei a ampliar lá, foi guardando, me virando. Dá uma sensação no cara, lembrar o tempo que o cara trabalhava lá dentro, que entrava lá. Dá uma saudade que... E eu sempre digo, cara, porque a gente é de idade, já estou com 80 anos feito, mas se fosse que a firma pegasse de novo, eu acho que não sei se eu não voltaria a trabalhar de novo lá. Então eu vi que tocou uma vez, até achei que fosse um acontecimento daquele dia, mas quando ele começou a se tornar repetitivo, e eu moro bem perto da sacada posterior do apartamento onde eu moro, eu enxergo inclusive o apito, aquele vapor saindo, né? E que vem me mostrar uma coisa que eu sempre acreditava desde pequeno, que quem fazia, onde saía o barulho do apito, o som do apito era pela chaminé, aquela chaminé alta que está lá, né? E não é um aparelhamento que tem mais, quem olha de frente daqui pro frigorífico fica mais à esquerda, e eu ali do meu apartamento enxergo, então até o som chega nítido, né? E eu gravei e mandei para os meus irmãos, eles falaram: que bonito e tal, gostaram de receber essa recordação. Você relembra de toda a história, de toda a minha passagem desde lá do começo, né? Porque
Essa história até conto para os filhos sempre em casa. E eu até me emociono quando eu falo isso. Eu não sou formado em nada, eu não tenho faculdade, né? Minha faculdade foi feita do meu trabalho, né? Do ensinamento que eu tive ali. Ali dentro foi a minha faculdade. Eu lembro que uma época até eu tinha voltado a estudar, entrei na faculdade, eu fiz 2 semestres, acho, de faculdade. E aí quando eu entrei na faculdade, eu tinha feito 2 semestres, entrou o meu guri mais velho, foi fazer vestibular e passou, o Radamés, conhece, né? E na mesma época foram juntos fazer a Sonaira e o Radamés. O Radamés tinha completado o ensino médio antes, mas ele ficou 2 anos fazendo um curso de computação, essas coisas ali. Durante esses 2 anos, a Sonaira alcançou ele, né? Aí quando o Radamés foi fazer o Vestibular? O vestibular, a Sonaira foi junto e passaram os 2. E eu estava na faculdade. Passaram os 2. Digo, meu Deus do céu, digo, não tem como, né? Como é que eu vou pagar 3 faculdades? Aí eu digo, vamos dar preferência para os filhos. Daí eu parei e eles seguiram. Consegui pagar a faculdade para eles e tudo. Quando saíram, daí entrou o Gabriel, ele se formou em engenharia, engenheiro mecânico. Terminou também. Graças a Deus, os 3 formaram. E a minha, então, eu me emociono por causa disso. Eu considero a faculdade que eu fiz dentro dessa fábrica. Assim. Então, esse apito me marca. Eu acho que não tem um funcionário que trabalhou no frigorífico Borella da nossa geração que hoje, se tu for pedir, não se emociona. É algo que ficou no íntimo, né, da pessoa, que é saudade. E a saudade é difícil até de expressar, né, porque tu sente e não tem como tu mostrar para alguém, né, a saudade. Quando começou, eu digo, mas meu Deus do céu, quem é que está imitando o apito do frigorífico Borella? Aí comentando com a Roberta, não, mas está todos meio-dia, agora vai, parece que estão reativando e tal. E nós sentamos para almoçar, geralmente a hora que o apito, o frigorífico Borella está apitando, nós começamos a almoçar em casa, ou estamos almoçando, começamos a almoçar. Então, esse apito para mim me lembra toda a passagem da minha história ali. E aí você lembra, né, de todo o sucesso que eu tive dentro dessa empresa ali, né? Então parece que o apito te marca. Tu saiu daqui, tu conseguiu o que tu tem, começou aqui, sabe? Então é uma coisa assim que difícil até de explicar, que nem o Antônio falou. Mas é uma satisfação enorme, uma alegria enorme ouvir o apito de novo. Tom anunciava os horários, era para os seus servidores, porém a movimentação era geral, o trânsito de todo tipo de gente. Também para mim, enquanto criança, e lá eu ouvia: entra para dentro, minha filha, já ouviu o apito? Logo vou servir o almoço e depois você vai para a escola. Porém, depois de um período, o apito silenciou, como uma voz que desaparece. Por décadas, ficou na minha memória. Nostalgicamente era lembrado. Ele fazia falta. Recentemente, nosso Amaral recebeu novamente sua marca, um som de pertencimento, um som de lembrança, um som de nostalgia. Voltou o som do apito, aquele que delineava o tempo, que avisava as pessoas, que informava o horário, que trazia vida
e identidade a uma comunidade.